1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 1 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então a palavra de Deus está dizendo assim, se você ler os versículos anteriores, o texto fala do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala da transformação do nosso corpo em incorrupção em incorrupção. E aí, então, o Espírito de Deus, através de Paulo, diz assim: quanto aos tempos e às épocas, eu não vou escrever de novo para vocês, porque vocês estão inteirados que o dia vem como ladrão. O ladrão não avisa, né? Boa noite, irmão, eu gostaria de assaltar a sua casa logo mais, então eu vou pedir que você saia mais ou menos às 10 horas de sexta-feira, que eu vou entrar lá e fazer um rapa, né? Isso não existe, né? Então é de repente, né? É sempre de repente. E a Bíblia diz que o dia do Senhor não vai ser o dia do ladrão, mas é de repente, né? Principalmente o Senhor nos dá aqui algumas pistas, e Ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança. E eu gostaria de perguntar, pelo que a humanidade clama? Que mais? Está fácil andar nas ruas, né? Está tranquilo, né? Está tranquilo. E a Bíblia diz que quando o mundo começar a clamar por isso, quando andarem dizendo paz e segurança, já repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Mas quando eu leio os versículos anteriores, eu posso dizer que segurança eu tenho porque eu sou de Jesus. Que embora este seja o cenário, nós temos paz em Jesus e segurança. Olha lá, Romanos 8, versículos de 35 até o final do capítulo, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou perguntar, você responde: será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Espada? Perigo? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pastor, como é que você decorou isso? Porque tem uma música que eu gosto muito, a gente canta isso, acaba memorizando. Por isso que é bom cantar a Bíblia de vez em quando, grava, né? E quando andarem dizendo paz e segurança, virão dias difíceis, mas nós sabemos em quem temos crido. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. Amém? E aí nós continuamos a ler, nós lemos assim: mas vós, tem sempre um mas, né? Não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Mas pastor, eu sou da noite, porque eu me sinto melhor à noite, e de dia eu sinto sono, eu também, fica tranquilo. Mas das trevas significa pertencer às trevas, nós não pertencemos mais, né? E olha o que o texto está dizendo: e assim, pois, não durmamos como os demais. Não ficar distraído. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem de noite, os que se embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos da luz ou do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Vamos nos revestir da couraça da fé e do amor, e o capacete a esperança da salvação. O capacete protege a cabeça, por isso que nós precisamos entender que a obra de Cristo, embora ela tenha brotado no meu coração e com a minha boca eu confessei, é na mente que o inimigo quer trabalhar para dizer para você: não é bem assim, será que você vai professar esse Jesus mesmo? Será que você tem esperança?
E aí você fala, não, eu sei em quem tenho crido, exercício mental, porque esse Jesus pôs em mim o capacete da salvação para proteger a minha mente. Filipenses 4 diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém? Jesus deseja guardar o seu coração e os seus pensamentos. Toda vez que seus pensamentos começarem a te trair, ficarem perigosos, jogar sua autoestima lá embaixo, e você fala, não é bem assim, esse Jesus não fez isso tudo, vista o capacete da salvação, vista o capacete da salvação em nome de Jesus. Vocês entenderam? E aí então o texto continua. Porque Deus, versículo 9, não nos destinou para a ira, Deus não nos destinou para a condenação, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer eu esteja atento, quer eu esteja dormindo, quer eu esteja vigiando, vivo em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Eu não sei você ora pelos seus sonhos? Você ora pelo seu sono? Você ora pelos seus pensamentos? O crente precisa aprender a orar pelos seus sonhos. Eu não sei, mas quando eu era criança, meu tio, meio irmão da minha mãe, ele ganhou uma bicicleta. E eu gosto de bicicleta desde criança. E uma vez eu sonhei que estava andando na bicicleta dele. Mas eu estava tão feliz, a hora que eu acordei, eu fiquei com uma raiva. Falei, por que era um sonho? E eu lembro que eu aprendi esse texto aqui e eu orava, Senhor, agora que eu vou dormir, faz com que eu sonhe com a bicicleta do Márcio. Mas o crente precisa orar assim. Senhor, guarda os meus sonhos, guarda meu sono. Se eu sonhar, que eu sonhe coisas boas. Eu não sei, talvez você já tenha passado por isso, que mesmo em sonho, você sonhou com uma coisa ruim, você foi oprimido em sonho, de repente você falou Jesus e acordou. Quem já viveu essa experiência? Bastante mão levantada. Por que você orou em sonho, clamou por Jesus em sonho? Já parou para pensar nisso? Porque o Espírito de Deus que habita em você não dorme. E mesmo em sonho, ali às vezes sai aquele Jesus meio nos dentes, aí você acordou. Porque o Espírito de Deus não dorme. Ainda que eu durma, é no Senhor. Ainda que eu descanse, é no Senhor. Ainda que eu esteja atento, é no Senhor. Eu tenho um sono muito leve, né? Passa às vezes alguém grita na rua, eu acordo. Não sei o quê. Aí a Márcia fala, põe aquele coisinho no ouvido, né? Aí eu acordo com um negócio incomodando o ouvido. Então é difícil, é uma briga, né? Mas algumas madrugadas, algumas noites, o Senhor nos acorda para orar. Alguns vivem essa experiência também aqui. E é gostoso às vezes a gente orar. Outro dia foi oração pelo ministério de louvor da igreja, pelos oficiais. Falei, tanta gente ora, né? Por nós, por que nós não oramos também? E a Bíblia diz que isso é consolo mútuo, edificação mútua. É um cuidado mútuo do Senhor nesse momento. Vamos lá. Esse Jesus então morre por nós para que nós vigiemos ou durmamos para Ele. E o consolo mútuo. E no versículo 12 diz assim, agora vos rogamos, irmãos, vocês viram os diáconos, os presbíteros aqui, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Acatem com apreço, viu? Porque eles têm responsabilidade de instruir vocês aos pés de Jesus, todos eles, como eu tenho. Então acate com apreço. E que os tenhais com amor, em máxima consideração. Aquele irmão lá, né? Não, a Bíblia fala com amor e com consideração, por causa do trabalho que realizam.
Irmãos, eu não vou dizer, mas essa igreja tem oficial que é tesoureiro e o trabalho é voluntário, 100%. Gente, que trabalho é esse? Então tem irmãos aqui que trabalham bastante, faz isso, faz aquilo. Quantas terças-feiras eu venho aqui, Jadiel, Mário, trabalhando, trocando lâmpada, fazendo tanta coisa. O Dilson não pode ver alguém assim engasgando, ele já corre, pega água, já quer levar. Tudo bem que era o genro dele que estava aqui, estava acabando o devocional. Eu falei, calma, está acabando. Mas já veio passar o pano. Gente, tenha um amor e consideração por causa do trabalho que realizam. E aí viver em paz uns com os outros. É com união, né? União. Ó, como é bom e agradável os irmãos viverem em união, né? Não, é união, é em paz uns com os outros. É vivermos juntos em amor. 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Tem gente que não gosta de ser exortado. Admoestar é exortar, é ensinar. Você está entrando numa roubada. Faz isso. Não, eu quero. Não faz isso, irmão. Tem gente que não gosta de conselho de pastor. O pastor não está aqui para pegar no pé. Eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, mandar não faz parte do meu vocabulário. É pastoreio, é cuidado. Não só meu, de todos aqui. Por quê? Porque às vezes a ovelhinha vai por um caminho. Isso aqui não é bom, irmão. Não, eu vou sonegar, vai dar certo. Não faz isso. E aí, como eu disse para os novos que fizeram a profissão de fé, não espere o caldeirão entornar para pedir ajuda. Acerte as coisas. Então admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Volta aí, Edu. Calma aí, Edu. Consoleis os desanimados. Edu, consoleis os desanimados. Isso. Vamos lá, eu vou terminar, já estou quase lá em Apocalipse já, gente. Consoleis os desanimados. A palavra desânimo literalmente significa aquele que não tem alma. Tem alguém desalmado aqui? Não, todo mundo tem alma. Então, olha, se eu tenho alma, eu tenho vida, eu tenho o Espírito do Senhor em mim, eu sou a habitação do Santo Espírito. Então, às vezes eu preciso de consolo, eu preciso de um abraço, preciso de um cuidado, de uma ligação. Não é isso? Ampareis os fracos. Às vezes tem crente que se sente fraco, ele precisa de força. Vamos lá, gente, vai que vai dar certo, né? E sejais de longo ânimo, ou paciente, para com todos. Por isso que quando eu pregar aqui, você precisa ser longânimo, tá? Que eu prometo que até meia-noite a gente encerra. Mas seja longânimo. Quantas vezes você conversou com o irmãozinho, a irmãzinha, e aí ele repete aquela coisa, e você vai de novo e fala de novo, parece que não é. Tem que ser longânimo, às vezes tem que repetir as coisas. Às vezes tem que repetir. Mas eu já sei, mas às vezes tem que repetir, parece que você não entendeu. Precisamos ser pacientes, pegar pela mão. Vamos aqui. Eu gostei muito de uma aula do Marcos. A princípio parecia uma aula daquelas de RH, de motivação, de coach. Eu fiquei um pouco assustado, depois eu falei, que bacana que o Marcos fez. Aí o Marcos perguntou, se você fosse um animal, qual animal você seria? E aí todo mundo começou, eu seria um leão para devorar a presa. O outro eu seria um tubarão para rasgar os mares. Cada um foi falando bicho, né? Aí o Marcos falou assim, interessante, né? Ninguém falou eu gostaria de ser ovelha. E Jesus nos chama de ovelhas. E ovelhas precisa de pastor, até para beber água. Vão escutando a voz do pastor, o pastor leva lá para a fonte, agora você bebe. Aí a ovelhinha vai lá, bebe água. Se Jesus é tão longânimo, tão paciente comigo, por que às vezes nós perdemos a paciência? Evitai que alguém retribua outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Evitai que alguém retribua outra em mal por mal. Sermão do Monte, Jesus foi claro, toma um tapa, oferece a outra face, mandou andar uma milha, vai duas. Se pedir a túnica, entrega a capa. E aí,
Vamos vencer o mal com o bem. Funciona, funciona. Eu conversava hoje, essa manhã, com a Sharon, e sobre um livro, é público, então posso falar aqui, que é o testemunho do Youssef, que escreveu um livro chamado Filho do Hamas. Quem puder, leia esse livro, quem gosta de biografia cristã, esse livro vale a pena. Ele se converteu numa rua em Jerusalém, o pai dele era o fundador do Hamas, hoje ele é crente, mora nos Estados Unidos, crente, família não fala com ele. E aí então, um pastor deu um Novo Testamento para ele. E ele, desconfiado, abriu, olhou. Ele abriu no Sermão do Monte, onde dizia assim: orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos. E na cabeça dele, judeu é meu inimigo. Quem falou isso? Tal Jesus. E ele começou a se interessar, leu a Bíblia, ele aceita Jesus, ele se converte, tem uma história de transformação maravilhosa. Em um determinado momento do livro, ele fala que está num culto, ele de joelhos orando, um soldado israelense, cristão, judeu crente, ao lado dele, com a metralhadora aqui pendurada. E ele falou, então, quando ele orava, em nome de Jesus, amém. Ele olhou para o judeu olhou para ele, eles se abraçaram e ele disse: isso funciona. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. E aí vem uma série de admoestações e eu vou terminar. Alegre-se sempre. Jesus te deu a maior coisa que ele podia dar, que é ele mesmo. Romanos 8,32, ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com Jesus todas essas coisas? Ele deu a maior. Então, alegrai-vos sempre. Verso 16, Edu. Alegre-se, Jesus fez tudo já. 17, orai sem cessar. Hoje eu estava no carro, né? A gente estava indo lá, pessoal de louvor, comer alguma coisa. Não vou entregar, mas uma pessoa que estava no carro falou assim: o Ion ora até para achar vaga. Está escrito, orai sem cessar. Ore sem cessar. Está com raiva, ore. Acordou, está mal-humorado, ore. Está chovendo, você queria que tivesse sol, ore. Está nublado, ore. Está com raiva, ore sem cessar, o tempo todo. Existe uma conexão 24 horas por dia, 24/7 com o Pai. É um Wi-Fi abertíssimo para você orar. Deus está sempre te esperando. E às vezes nós dizemos assim: hoje eu não vou orar não, para que orar, para que orar? O maior interessado na sua vida está esperando que você fale com Ele. O que você vai fazer amanhã? Vou trabalhar, eu tenho reunião, eu tenho que visitar cliente, eu tenho prova, eu tenho que pegar a estrada, eu tenho que fazer isso e aquilo. Você já está pensando na sua segunda-feira. Olha a receita para o negócio dar certo. Repete comigo. Essas palavras não são minhas. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja agradecido. Se você colocar num papelzinho, do lado direito e do lado esquerdo, de um lado você põe assim as bênçãos, do outro você coloca os seus problemas. Você vai ver que bênção é sempre maior. Querem ver? Eu faço esse exercício aqui de vez em quando. Vai levantando a mão. Quem tomou café da manhã hoje? Uau! Já parou para agradecer? A gente só ora pelo almoço, né? Senhor, obrigado por essa refeição. Gente, obrigado por esse pãozinho com manteiga, por esse café, por esse mamão com granola, sei lá o que você come. Em tudo dai graças. Quem aqui pega transporte público para ir trabalhar? Já agradeceu que estava lá? Passou? Às vezes atrasa, a gente acha ruim. Agora o metrô está bonito, tem uns negócios lá contando os minutos que vai chegar. Eu fico me regozijando com aquilo lá, quando eu ando de metrô. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo carro que me leva para lá e para cá. Falei semana passada, hein? Presta atenção. Sermão do Monte, o Senhor prometeu roupa e comida. Só. E nós interpretamos mal o texto, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Não. Estas coisas ele prometeu roupa e comida.
Aí se você tem micro-ondas em casa, você tem carro, você tem cama, você tem casa para morar, seja alugada ou própria. Se você tem aquele negócio de deixar o pão quentinho, principalmente se o pão estiver adormecido, se você tem frigideira, se você tem panela, se você tem chuveiro, se você tem toalha. Gente, a lista é grande. Sabia que tudo isso é graça? Ele não prometeu isso? Em tudo dai graças. As bênçãos são muito maiores. Mesmo nesses dias difíceis, a gente tem muito que contar bênção e nos alegrar. Regozijai-vos sempre. 19. Não apagueis o espírito. Você sabia que nós somos pneumáticos? A palavra aí é pneuma. Somos habitação do Espírito Santo, mas às vezes o Espírito Santo está assim na nossa vida. Não porque porque Ele é Senhor, mas nós não deixamos Ele agir. E um crente cheio de Espírito é um crente que vive tudo que está acima. Ele se alegra, ele ora, ele lê a palavra. E a maior manifestação do Espírito Santo de Deus na vida do crente é amor. Esse é o dom supremo. Um crente cheio de Espírito Santo, ele ama as coisas do Senhor, ele ama o próximo. Ele quer viver a vida da igreja, a vida com Cristo. Então não apaga o Espírito. Versículo 20. Não desprezeis profecias. E profecia não é profetada, hein, gente? É profecia. Profecia, não despreze a profecia, não despreze a boca do Senhor. Não despreze o que a palavra de Deus diz. Vou falar por mim. Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho amado, o que você precisa saber está em Jesus de Nazaré, conheça-o. E por fim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Discernir todas as coisas e reter o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal, aparência de mal. Tem certas coisas, às vezes, que a gente não faz porque tem aparência de mal, para não chocar o outro. Então, toma cuidado. Querem ver? Vou dar um exemplo, tá? Podia dar muitos, mas eu vou dar um. Eu estou quase terminando, vamos lá. Comer carne de porco é pecado? Depende. Você convida um judeu para jantar na sua casa, você vai servir feijoada para ele, rapaz? Você vai fazer ele pecar. Ele não come carne de porco, você entendeu? Podia dar outros exemplos, não vou dar, hein? Tem alguns já assim olhando para mim, né? A Bíblia fala para eu me abster de toda forma de mal. Toma cuidado. Se por causa de comida, bebida, o teu irmão tropeçar, opa, toma cuidado. Abstende-vos de toda forma de mal. E aí, o 23 e o 24, eu vou pedir para você ler junto comigo, tá bom? E a gente termina já. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Puxa vida, que o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Vivamos para Ele, e vivendo para Ele, nós vamos viver para a edificação dos nossos irmãos. E o principal, alcançarmos vidas lá fora para o Senhor Jesus Cristo. Amém?